Olá pessoal do terceiro ano, professor Luiz Sérgio, professor de Física. Voltando agora com a nossa segunda aula, falando agora sobre interferência. Essa aula, algumas turmas do terceiro já viram, né? Outras não viram. Então, para algumas é uma espécie de revisão e para outras é um conteúdo, um conteúdo novo, né? Então, falando um pouco sobre interferência, o que é interferência? Interferência é aquele fenômeno que acontece quando as ondas se cruzam, né? Quando elas vêm em sentidos opostos, né? Mesma direção em sentidos opostos, e uma vai passar por sobre a outra. Então, o que acontece quando elas se cruzam? É o chamado fenômeno da interferência. Então, vamos imaginar aqui, ó, duas situações. Vamos imaginar que nessa primeira situação aqui, as ondas elas tenham a mesma fase, ou seja, estejam na parte de cima aqui. Vamos supor que seja uma onda numa corda, ou a onda na água, não sei. Então elas vêm aqui, ó, estão na mesma direção, só que os sentidos são opostos, né? Tem uma de encontro à outra. Então o que acontece com essas ondas quando ou com a onda quando elas se cruzam, né? Quando elas movimentam de encontro ao outro e cruzam-se. Então, nessa primeira situação, como as duas têm a mesma fase, as ondas irão se somar, né? Como assim, ó? Eu vou medir aqui com a régua. Essa primeira onda tem 5 centímetros, ó. Não sei se vai ser possível observar aí, 5 centímetros aqui na régua. Essa daqui também tem 5 centímetros. Então, quando elas se cruzarem, né, o que vai acontecer é que as ondas irão se somar, né? Já que cada uma tem 5 centímetros, quando elas chegarem aqui no mesmo ponto, elas irão se somar, né? E no final das contas, a onda agora vai ter 10 centímetros de altura, né? A amplitude desta onda. Então, cada um tinha 5. Quando elas se cruzaram, como elas têm a mesma fase, elas irão se somar. E depois, o que é que vai acontecer? Depois, o que acontece é que essa onda que estava indo para a esquerda, ela continua a sua viagem para a esquerda. E a que estava indo sentido para a direita, continua a sua viagem para a direita, né? Não acontece mais nada com a onda. Mas elas não irão se sobrepor. Só um minutinho, filho, por favor. Elas não irão se sobrepor e depois irão se anular, não? Não, nessa situação não. Né? Quando chega aqui, elas não se anulam, não. Elas se somam, uma passa por cima da outra e depois a que estava indo para a esquerda continua a sua viagem, a que estava indo para a direita continua a sua viagem. Beleza? Esse fenômeno, né, quando as ondas têm a mesma fase, chama-se interferência construtiva. Então, essa interferência aqui é do tipo construtiva. É a interferência construtiva. E agora, este segundo exemplo, né? Essa onda viaja para a direita e essa aqui que está na fase oposta, né? Está semicírculo de baixo, semicírculo negativo, vem aqui por baixo, dirige-se para a esquerda. Então, o que é que vai acontecer com elas? Então, essa primeira onda tem, por exemplo, 5 centímetros e a segunda onda 2 centímetros. Né? Tem 2 centímetros. Então, o que é que vai acontecer? Ó? Quando elas se cruzarem, o que vai acontecer é que elas irão agora se subtrair. Nessa situação aqui, elas se somam. Nesta outra situação, como elas têm fases opostas, elas se subtraem. Então, se essa tem 5 e essa tem 2, a onda resultante terá uma altura aqui de 3 centímetros, mais ou menos aqui, ó. Então, neste ponto,
teremos 3 centímetros. E aí depois que acontecer essa situação, a onda que estava indo para a esquerda continua a sua viagem, agora com o mesmo tamanho, né, com a mesma amplitude, 2 centímetros, e a que estava indo para a direita, que é de 5 centímetros, continua com seus 5 centímetros de amplitude, viajando para a direita, né? E essa daqui para a esquerda. Este tipo de interferência chama-se interferência destrutiva. Beleza? Então, vou dar uma pausa no vídeo aqui e voltar falando sobre uma situação específica e mostrar no desenho como é que se comportam as ondas, né? A crista da onda, o vale, essas situações. Volto daqui a pouquinho, aguardem só um minuto. Então, galera, voltando aí agora falando sobre uma situação específica, vamos imaginar que isso aqui seja uma piscina com água, né? É água. E aí vamos jogar duas pedrinhas. Aí, joguei as pedrinhas, pá e pá. Então o que é que vai acontecer? Vou colocar mais próximo, né? Não deixar muito distante não, hein? Mais ao centro. Joguei a pedrinha aqui, ó, e outra pedrinha aqui, ó, também. Nessa situação, eu vou chamar esse ponto aqui que eu joguei as pedras de fonte da perturbação, né? Ou fonte 1, F1, a fonte 1 e aqui a fonte 2, né? São os pontos em que a pedra tocou a superfície da água. E aí, como já é conhecimento, né? Vai surgir uma onda na água, né? Então a onda eu vou representar aqui por essas linhas, né? Lembrando que essas linhas aqui, elas representam as cristas, né? As cristas da onda. Então aqui nós temos uma crista, aqui é a crista da onda, vou deixar aqui assim, ó. Outra crista da onda, então sobe, desce as cristas. Outra crista da onda, né? Porque a onda vai crescendo na água em movimento circular, né? Vai criando um círculo, né? O que acontece para a fonte 1 vai também acontecer para a fonte 2, é óbvio. Então, essa linha aqui representa uma crista, e esse espaço entre uma crista e outra, o que que vai ter? Vai ter um vale. Aqui no meio é o vale. O vale, beleza? Então, joguei a pedra, vamos supor que seja um vale, uma crista, um vale, uma crista, um vale, uma crista. O que acontece para a fonte 1, acontece também para a fonte 2. Uma crista, um vale, uma crista, um vale e uma crista da onda, um vale e uma crista da onda também, né? Bem, então, o que é que vai acontecer? Já sabemos que cada linha aqui representa uma crista, né? São as cristas das duas fontes, das duas pedrinhas, e o espaço entre elas vai ter, no meio aqui vai ter um vale, né? Então, o que é que vai acontecer, por exemplo, neste ponto aqui, ó, que eu vou chamar de ponto A. Neste ponto aqui, agora não tem mais espaço, vou colocar aqui, ó. No ponto A, o que é que nós temos? A crista desta fonte 1, ó, se cruzando com a crista da fonte 2. Então nós temos uma interferência aqui, uma interferência construtiva. Nós temos aí duas cristas. Então duas cristas, nós teremos aí uma interferência construtiva nessa situação. Beleza? Vamos ver aqui um outro ponto, um segundo ponto. Neste ponto aqui, ó,
que é que nós teremos? O ponto B. Lembrando que esse ponto A poderia ser, acontece o mesmo fenômeno aqui, aqui, ó, onde eles se tocam aqui, onde eles se tocam, né? Em todos esses pontos aqui nós temos cristas, né? Interferência construtiva. E neste outro ponto aqui, no ponto B, vou colocar o ponto B aqui, ó. Ponto B. O que é que nós temos no ponto B? No ponto B, nós temos a crista da fonte 2, né? Uma crista da fonte 2. E nós temos o vale da fonte 1. Então, o que é que nós temos desse ponto? Uma crista e um vale. Ou se você quiser colocar aqui uma crista e um vale. O que é que nós teremos quando nós temos uma onda vindo na parte de cima, né, da superfície, e outra vindo na parte de baixo da superfície da água? Nós teremos aí uma interferência destrutiva, né? Então, nesse ponto aqui, onde tem uma crista e um vale, nós teremos uma interferência destrutiva. Aqui acontece interferência construtiva. E aqui uma interferência destrutiva. Beleza? Uma terceira situação. Nós temos agora um ponto A. O que acontece aqui, acontece aqui, acontece aqui, acontece aqui. Opa, aqui não, desculpa. Aqui, 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 aqui. Todos esses pontos aqui, ó, onde nós temos uma crista e um vale, acontece interferência destrutiva. E nessa situação aqui, ó, nós temos um ponto qualquer aqui, que eu vou chamar de ponto C. O que acontece nesse ponto C? Agora não cabe mais, cabe aqui embaixo, né? No ponto C, o que é que nós temos aqui no ponto C? Nós temos agora dois vales. Vou deixar de azul mesmo. Dois vales. Então, nós temos aqui o vale, por exemplo, da fonte 1, né? Vale, vale, vale. E o vale da fonte 2, vale, vale, vale. Dois vales, né? Então, já que nós temos dois vales, duas ondas vindo aqui na parte de baixo da onda, quando elas se cruzarem, que é o que está acontecendo ali no ponto C, nós teremos uma interferência construtiva também, só que agora para baixo, né? Então, aqui é a superfície da água, um vale, né? Uma onda para baixo. A outra, uma vindo nessa direção, a outra vindo nessa direção. Quando elas se cruzarem, elas irão se somar, agora negativamente. Se aqui tinha menos 5 centímetros, com menos 5 da outra, menos 10 centímetros. Beleza? Então, nós também teremos aqui uma interferência construtiva nessa situação. Construtiva. Beleza, pessoal? É algo bem simples de entender, não tem muita complicação. Então, dê uma estudadazinha aí nesse conteúdo e respondam as questões que ficarão disponíveis para vocês aí no Google Sala de Aula, beleza? Na nossa sala virtual, que é a segunda lista, que fala agora sobre interferência. Valeu, pessoal, um abraço e até a próxima aula.